Olá, hoje iremos falar da maior barbárie moderna, as mudanças climáticas. Uma barbárie política, social, econômica, ambiental que ignora os limites geográficos. Mas antes iremos relembrar o que é uma barbárie. Barbárie são atos de violência extrema, desumanidade, ausência de valores éticos, crueldade, falta de civilização, como genocídio, massacre, caos social. E é usada para criticar o colapso de valores ou a desordem em uma sociedade. Sim, as mudanças climáticas são reais, como a gente pode ver incêndios, enchentes e ondas de calor acontecendo no mundo inteiro. Desde o fim do século XIX, nosso planeta está passando por um aquecimento com influência trópica. A temperatura média global vem subindo de 1,1 graus desde 1850, que geram consequências bem amplas, como aquecimento das águas do oceano, o aumento do nível do mar, que, como mostra a situação, é preocupante, porque não é uma barbárie apenas com a nossa espécie. E outras extinções em massas, a vida marinha era pouco afetada. Mas nesse caso, os recifes de corais estão perdendo sua capacidade de abrigar vida. Os recifes de corais são equivalentes às florestas tropicais, quando se vê o número de biodiversidade. Esses fenômenos também ameaçam o nosso abastecimento de alimento, já que as safras ficam incertas. Isso vai aumentar o número de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. E a causa é a Revolução Industrial, que começou a jogar na atmosfera gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, em menos de 200 anos. O aumento de CO2 na atmosfera foi de 50%. É um processo natural? Não. Já se sabe que ao longo do tempo geológico houve vários períodos de glaciação, mas a ciência do clima, oceanografia, química, física e biologia consegue analisar padrões e dizer o que é natural e o que foi influência do nosso estilo de vida. Em 150 anos começamos a queimar mais carvão e petróleo. Olhando para esses padrões, os cientistas viram que o aquecimento global não poderia ser natural, e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos mostra que a temperatura da Terra aumentou 0,08 graus desde 1880. Os 10 anos mais quentes registrados acontecem desde 2010. E o nível do mar? Houve um aumento de mais de 100 milímetros desde 1993, o que foi quando a NASA começou a registrar o nível do mar via satélite. Em 2022, o nível médio do mar estava em mais de 101,2 milímetros, com base em registros de 100 anos. O nível médio do mar está entre 160 a 210 milímetros. O motivo é o derretimento de geleiras, que aumenta o volume do mar, fazendo com que as populações costeiras fiquem vulneráveis a inundações. A frequência de inundações em zonas costeiras americanas aumentaram em 300 e 900% em 50 anos. Isso por conta de erosão, exploração de petróleo e águas subterrâneas. No Brasil, como que ele colabora com as mudanças climáticas, né? O desmatamento. Em 2005, houve uma queda de desmatamento, em 2012 voltou a aumentar. E na presidência do Jair Bolsonaro, a situação piorou por verem a floresta como um recurso a ser explorado. Mas porque o Brasil está em foco das discussões de mudanças climáticas. No que o desmatamento influencia nas mudanças climáticas? Porque a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, desempenha um papel muito importante. Não é em produzir oxigênio, como a maioria pensa, mas sim em resgatar o dióxido de carbono da atmosfera. Quando desmatada, ela deixa de resgatar o dióxido de carbono, como também é queimada, fazendo com que todo o dióxido de carbono seja liberado na atmosfera. Em abril de 2022, foram desmatados 1.000 km² da Amazônia, fazendo com que a parte leste não consiga mais exercer o seu papel ecológico. Isso pode gerar diminuição nas temporadas de chuva e gerando riscos na produção de alimentos. Fala de Frederic Otto. As mudanças climáticas não é um problema do futuro, está aqui e agora, afeta todas as regiões do mundo. E na geopolítica e economia, em 2019 lançamos 1.537 bilhões de toneladas de CO2, 3 vezes mais do que há 50 anos atrás, além do metano e óxido nitroso. Quem é responsável? Em 2017, a população emitiu 36 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa, 53% veio da Ásia, América do Norte 18%, na Europa 17%, a África, América do Sul e a Oceania 8%, a China 27%, os Estados Unidos 15%, a União Europeia 10%. Somando isso, representa mais da metade.
A Índia 7%, a Rússia 5% e o Japão 3%. Quem é que mais contribuiu para o efeito estufa na história? 1,58 trilhões de toneladas já emitidos, 25% foi os Estados Unidos, a União Europeia com 22% e a China com 13%. A Índia 3%, a África 3% e a América do Sul 3%. A riqueza e o estilo de vida está diretamente ligado às mudanças climáticas. As pessoas de renda média e alta colaboram com 86%, já a renda média baixa, 14%. Os países desenvolvidos querem colocar a culpa nos países em desenvolvimento, para que eles não se industrializem. Mas foi desta forma que os países desenvolvidos enriqueceram e causaram esse problema. E as mudanças climáticas irão atingir justamente os países em que menos colaboraram com o efeito estufa. É um problema global, desigual. As consequências serão insegurança alimentar, conflitos por território e catástrofes e refugiados climáticos. A sexta extinção em massa. Em 2020, a vida selvagem restante é de 35%. Por que a extinção dos animais nos oferece risco? Cada um desempenha um papel importante no ecossistema. A retirada deles pode gerar desequilíbrios graves. Não importa o tamanho, a espécie ou o nível de sua inteligência. Elefantes fazem a manutenção de florestas, seminam sementes e abrem clareiras. As baratas desempenham o papel de limpar resíduos. Se não fossem elas e outras espécies, viveríamos em cima do nosso próprio lixo. Então, antes de falar que elas são nojentas e passam doenças, lembre-se que o animal que transmite o maior número de doenças humanas é o próprio humano. Até a criatura mais suja tem o seu propósito. Quando se fala que as mudanças climáticas vão dar origem a novas doenças, as pessoas pensam que vírus zumbis vão sair dos gelos polares e vão causar pandemias, mas não é bem assim. O aumento da temperatura pode gerar mutações em doenças já conhecidas, ou por conta de falta de habitat, animais tentando sobreviver vão se urbanizar, nos transmitindo doenças novas. A biosfera é viva. Atentar contra ela é atentar contra a nossa própria vida. Agora vamos para os números, né? A Acnur estima que cerca de 4,3 milhões de pessoas são refugiados, 580 mil são solicitantes de asilo e 50,6 milhões são deslocados internos em países expostos a riscos climáticos. O Centro de Monitoramento e Deslocamento Internos, IDMC, estima que em 2023 houve 46,9 milhões de deslocamentos forçados em 151 países e territórios, sendo dos 26,4 milhões provocados por desastres naturais. O Banco Mundial estima que até 2050, 216 milhões de pessoas poderão ser obrigadas a deixar suas casas. A Jovem Pan prevê que o número de refugiados climáticos pode chegar a 1 bilhão de pessoas até 2030. A Unicef estima que 43,1 milhões de crianças foram deslocadas em seu próprio país entre 2016 e 2021, devido a desastres climáticos. Em 2023, 73 mil pessoas morreram em desastres naturais. Além desses números, tem outros que não temos como medir ainda. Conclusão: as mudanças climáticas é a maior barbárie da história. Pode ser uma violência indireta, mas ainda é uma violência. Uma vez me disseram que eu acho o dinheiro mal. Eu não acho o dinheiro mal. O dinheiro é amoral, mas ele pode financiar coisas ruins, como por exemplo as mudanças climáticas. Ela foi financiada, fazia parte de um projeto. A conclusão é que já perdemos. Algumas consequências são irreversíveis. Perdemos dentro do nosso país. Dos 513 deputados que temos, 324 são da bancada ruralista e 202 da bancada evangélica. Dos 81 senadores, 50 da bancada ruralista e 26 da bancada evangélica. Lutem por aquilo que acreditam, mesmo que saibam que tenham perdido, pois tudo bem morrer acreditando em uma causa nobre, mas não morra desistindo do que acredita. Não seja um cúmplice, não mude de lado. E lembre, todos iremos morrer por aquilo que consumimos, quem votamos e o que compramos. Nós financiamos o nosso fim. O dinheiro não é malvado, mas o que ele financia pode ser. Essa obra de arte de Deus, disse o pescador ao canal de notícias sobre o cardume prateado de sardinhas na praia da Barra, no Rio de Janeiro. Crianças encalhadas na costa de Lesbos, pacote de cruzeiros pelas ilhas gregas, o plástico do mundo no peixe da ceia. O que será que cantam as tuas baleias? Ver indígenas e bicho implorando para existir. Faz tão mal, faz tão mal.
Mas o homem cego por dinheiro só sabe dizer, dizimar, dizimar, ver tanta beleza destruída, encolhendo a própria vida. Sim, é o fim. Para quem hoje o fruto do não conta, logo vai ter conta para pagar, para viver. A todo inimigo da fauna e da flora, aquele que promove a poluição, aos donos do dinheiro a quem nos devora, aos ratos e gatunos de toda a nação, sim, vai para toda essa gente ruim. Meu desprezo será sempre assim. Já não temos nenhuma ilusão.